Pessoal entrando, legal. A gente vai começar daqui a pouco. Esperar todo mundo entrar, a gente já começa. O pessoal tá no mute aí. Legal. Ah, então é um povo. Fernandinho, meu brother, parceiro, contador, entrou aí. Tá na área também. Bom, vamos lá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui na live que foi bastante pedida, né, por todo mundo, principalmente depois do dia de ontem, que foi um dia bastante atribulado, bastante tenso, e a gente vê algumas coisas que realmente fogem do nosso controle, né? E o que é legal, quem acompanha o grupo de gestores ali do Evo, a gente avisou em meio ao pânico, a insegurança jurídica que a gente tinha, tudo sobre o que fazer, o que não fazer. A gente acabou entrando com uma informação que a medida provisória provavelmente seria revogada, provavelmente haveria um tipo de mudança, de adendo ou qualquer tipo de coisa, são as fontes que a gente tem, e logo em seguida isso se confirmou, né? E aí a gente prometeu também que faria um webinar nesse sentido, para falar sobre isso, falar sobre as relações trabalhistas, falar sobre esse momento em tempos de pandemia, sobre o que está acontecendo, e eu corri atrás de juntar dois especialistas, né? Tive a sorte de chamar dois especialistas que, além de tudo, são amigos meus. Eu vou apresentar o Dr. Gustavo Campanati, que é advogado, especialista em direito empresarial, professor de direito do trabalho, direito processual. O que é interessante é que mais ou menos loucos fazem prova para direito civil. Mestrado em direito constitucional, eu acho que a prova de loucura está aí. Mas direito constitucional é fundamental para a gente entender também todo esse contexto. Então, o Gustavo está vivendo no dia a dia dele aí essa crise, essas situações com os clientes dele, com todo mundo que ele atende, vai trazer algumas respostas, a gente já bateu bola. Com a gente também está o Maurício Micheletti, o Mal, ele é especialista em gestão de pessoas, RH, departamento pessoal, além de empresário, tem a empresa dele, consultor, palestrante, também professor universitário. E o Maurício veio aqui para falar também, além da questão dos colaboradores, de tudo isso, porque o RH que ele faz não é só aquele RH mais, né, mais badauê, assim, mais dinâmica de grupos, esse bem-estar, que é fundamental, que é muito legal, mas ele faz o RH, ele vai em sindicatos, negociação coletiva, negociação de normas, e vai também dar um pouco do panorama de como que está tudo isso aí, inclusive se você precisar do sindicato, que provavelmente vai acontecer de você precisar. Então, apresentados os meus amigos, nós vamos falar assim, eu escolhi um tema aqui para dar um pouco de contexto para o pessoal, são gestores de academia ou são prestadores de serviços para academias e, eventualmente, alguns curiosos que possam ter aparecido. A gente acredita que esse assunto é muito importante, que é a questão da insegurança jurídica. Eu queria passar essa pergunta primeiro para o Gustavo, que é assim, um presidente emite uma medida, aí o que vale, a própria lei, até que ponto isso impacta na lei, o que pode, o que não pode, porque assim, sem querer entrar no mérito, e pelo amor de Deus, sem nenhum viés político, tá assim,
Não vivemos em ditadura, não vivemos em monarquia, a gente vive numa democracia. E a democracia, o que difere o presidente de um rei eleito é a tripartição dos poderes, direito constitucional, né? Como que a gente vive nessa situação assim, de insegurança jurídica? Eu tenho insistido, eu tenho falado muito. Calma, ponderação, serenidade, espera as melhores informações e orientações. O que você tem para dizer sobre esse momento no que diz respeito a exatamente isso, insegurança jurídica e esses aspectos? Bom, boa tarde a todo mundo, boa tarde, Randall, Maurício, tudo bem, pessoal? Bom, é assim, queria resgatar um pouco, nós vivemos um momento de insegurança jurídica já há algum tempo, né? Isso não é novidade, muitos atribuem essa insegurança a amadurecimento, a um processo de amadurecimento social como um todo e da justiça, mas nós temos, sim, insegurança jurídica no país há muito tempo. Quando você entra numa situação totalmente extravagante, que sai do ordinário, aí isso se mostra ainda mais presente. Então, as suas recomendações, já dando um pulo bem grande, estão corretas. Calma, primeira calma, né? Não dá para tomar nenhuma decisão estratégica agora. Depois a gente vai entrar nos detalhes, no que eu vou sugerir, mas a ideia é a seguinte, vamos usando os remédios conhecidos e esperando, fazendo até uma analogia à doença, para ver o que vai acontecer de novo. Vou te dar um exemplo. Na quarta-feira passada, quando começou a vir uma coisa muito forte, de suspensão de trabalho, de fechamento compulsório de estabelecimentos comerciais, nós estávamos antecipando isso já há algum tempo, o administrador, o gestor, ele começou a entrar em desespero e, não, mas eu não posso dar férias coletiva porque a CLT prevê um regramento específico para isso. Precisa avisar o sindicato, o Ministério do Trabalho, com 15 dias de antecedência. E nós falávamos, calma que vai acontecer algo. E foi o que aconteceu. Ainda que seja meio atabalhoado, no domingo vem uma medida provisória que resolve a questão. Na verdade, o que nós vamos fazer vai ser justamente isso. A gente vai trocar o pneu com o carro andando. E no futuro, esperar um pouco de bom senso de quem for julgar as demandas e quem for ajuizar as demandas, né? Não vai ter segurança jurídica porque nunca houve. E agora um pouco menos. Então é bom senso. A gente vai falar um pouco mais com detalhes, mas tem questões cotidianas que estão totalmente sem resposta. Totalmente sem resposta, né? Agora deu uma acalmada com a medida provisória, que foi muito criticada no primeiro momento. Depois vem uma crítica severa quando o presidente revoga parte pequena da medida, né? Aí nós já combinamos aqui sem viés político, e não é esse o caso mesmo, mas o fato é que existe hoje uma solução emergencial e ela pode ser usada. E mesmo que não houvesse, a CLT já prevê, CLT de 40, já prevê mecanismos, né? Então, calma, vamos estudar, vamos ver o que funciona, o que não funciona. E mais, não existe um modelo pronto, né? Parece um clichê, mas cada tipo, cada segmento, cada tamanho de empresa vai ter que desenvolver o seu método. Não adianta o modelo de uma academia, não vale para uma padaria, não é? Então, isso vai ter que ser estudado caso a caso, com auxílio do profissional de recursos humanos, profissional do direito, mas é calma. E agora, o que eu estou dizendo? Eu vou pegar um exemplo bem cotidiano, que todo mundo deve estar vivendo. O que você faz com os empregados de condomínio? Vamos fugir do foco academia, né? Que não é nenhum doméstico, mas ele está ali presente na tua vida cotidiana. E você está enclausurado ali. O que você faz com ele? Não tem regra, é bom senso, né? Então vamos começar a selecionar por idade, vamos começar a selecionar por grupo de risco, aí é a medicina, a biologia entrando no direito. Calma, né? Então, acho que para começar é calma, porque insegurança vai haver. Então vamos tratar com realidade. Segurança vai haver. Tá? Não vai ter uma pílula mágica que vai acabar com isso. Eu queria devolver ainda a pergunta ainda no nível introdutório para o Pedro. Ele estava resolvendo uma situação no sindicato que estava tudo praticamente encaminhado, basicamente algumas coisas que constam na medida, né? E ontem, com essa coisa do presidente revogar, mudar o texto, fazer isso, o próprio sindicato falou, olha, não, se o presidente está mudando lei, quem sou eu que vou botar o meu na reta, né? Então, assim, eu acredito que alguns gestores de academia
a grande maioria aqui, eu acho, talvez nunca tenha se envolvido com questões junto ao sindicato, nunca tenha precisado ir a um sindicato, negociar com o sindicato. Então, eu queria que você passasse um pouco essa experiência, como que é, na verdade, eu vou bater lá na porta do sindicato, quem vai me atender, o que eu tenho que fazer, preciso de advogado, não preciso, enfim, compartilhar um pouco disso aí para o pessoal ver que realmente a nossa recomendação de calma e de prudência e de fazer as coisas bem feitas, bem calçadas, é mais do que necessária. Vai daí, irmão. Boa tarde, pessoal. Eu acho que, assim, eu estou muito com a fala do Campanati aí. A gente tem uma situação que eu acho que é super importante, que é a seguinte. Primeira coisa que você tem que fazer, como ninguém sabe o que está acontecendo, olha para o teu negócio e veja o que você precisa neste momento que aconteça. O que eu preciso agora para sobreviver? E aí, estica isso, tipo, beleza, vamos imaginar o pior cenário. Putz, isso vai durar mais 40 dias. O que pode ser que eu precise? Faz a lista de tudo isso que você precisa, chama o teu jurídico, beleza? É super importante isso, chama alguém do teu jurídico, fala, cara, o que eu preciso é isso aqui. Minha necessidade de sobrevivência do negócio é esta. E aí o teu jurídico, se você não tem conhecimento jurídico, e eu sou um cara que eu chamo o jurídico direto, o Campanati mesmo, coincidentemente eu soube que era com ele, me acompanhou várias vezes em sindicato, o teu jurídico vai olhar e vai falar, cara, isso já está na medida provisória, isso não está na medida provisória, mas já está previsto na CLT, isso aqui não está escrito em lugar nenhum, ele vai te ajudar a configurar a sua necessidade. E aí você tem que ir atrás do sindicato e propor um acordo coletivo, falar, olha, a minha empresa, a minha realidade precisa disso. E o sindicato, nesse momento, ele tem sido relativamente compreensivo, relativamente. Eles querem que o trabalho se mantenha. Então, a moeda de troca para a cabeça dessa negociação é quanto eu consigo segurar de empregos ao longo do tempo, mesmo nesse período de crise. Essa é a preocupação deles. Eles querem preservação de emprego. E você, evidentemente, como empresário, como gestor, às vezes a tua decisão inicial é, cara, fecha tudo, manda todo mundo embora, põe de férias. E às vezes você, inclusive, toma decisões muito ruins do ponto de vista do caixa. Porque não dá para fazer gestão, tipo RH de verdade, gestão de gente, você não faz sem financeiro, de fluxo de caixa. Não vou consumir capital em coisa que dá para negociar de outro jeito. E você precisa de jurídico. Então, esse é o samba que a gente está dançando agora. E precisa acionar o sindicato. Beleza? Os sindicatos, eles estão cautelosos, eles também se assustam. Só para vocês entenderem, na sexta-feira... Como é que é, Campan? Estão fragilizados com as mudanças recentes. Estão fragilizados, ressentidos, né? Então, assim, põe na tua lista aí o que você precisa, pega o teu jurídico, pega o teu RH, pega o teu time de gestão, entende a necessidade, quem que tem que ficar, quem que dá para salvar, quem que não vai dar para salvar, faz essa salada, leva até o sindicato e bota para conversar. Um adicional de problema é que os sindicatos estão atendendo de portas fechadas ou estão atendendo de home office. Então, muitas vezes é, inclusive, difícil falar com eles. Eu fui na sexta-feira tentar fazer um acordo, nós deixamos a minuta lá, no domingo saiu a medida provisória, na segunda o presidente voltou atrás, o sindicato arrepiou, e agora a gente está tentando falar com eles e está difícil. Então, assim, é um troço que você tem que ter muita paciência, sangue frio, e não atropelar nada, senão você come bola mesmo. A gente já está com muitas perguntas aqui no chat. Se a gente não conseguir responder ao final da live, a gente, no e-mail de agradecimento, a gente vai responder todas, tá? Perguntas muito interessantes aqui, são questões, né? Se vai haver uma flexibilização, de certa forma, o Guilherme perguntou, a tendência é que sim, de todas as partes. Já está
tentando haver, né, algum mecanismo de gestão de crise. E se a gente sabe em qual artigo que está isso, né? Chamando de gestão de crise, não, mas tem as hipóteses de caso fortuito, força maior. O Gustavo até trouxe o fato do príncipe outro dia, né, para a gente conversar, né? Você consegue, pelo menos, isso aí a gente dá uma luz pro pessoal, que existe a previsão na própria CLT de algo nesse sentido, assim, antes da gente avançar, eu acho que as questões emergenciais estão previstas na CLT. Elas estão previstas, em regra, para o trabalho individual, para aquela questão de uma calamidade regional. Lógico, não se imaginava uma pandemia, né? Mas as previsões de calamidade regional, que a gente conhece um direito como força maior, que são aquelas ligadas à natureza, o caso fortuito ligado a questões do ser humano, o fato do príncipe, que é uma questão também que eu conversava com o Randall essa semana, quando vem o Estado e decide algo, né? O lojista, eu estou falando de Sorocaba, aqui na quinta-feira o município fechou todo o comércio, né? O lojista não queria estar fechado, então ele está obrigatoriamente, compulsoriamente fechado, e depois acabou estendendo isso para as academias também, a reboque do Bruno Covas, em São Paulo. Então, para essas questões, existe previsão legal já, tá? Existem questões de flexibilização do trabalho. Aí a gente tem alguns mecanismos que a gente junta essa previsão legal com outras, que seria banco de horas. Vou começar aqui a falar um pouco, Randall, de uma sequência de sugestões. Começar a trabalhar com banco de horas. Questões de ordem técnica, como meu banco de horas não está oficializado no sindicato, meu banco de horas não foi feito de forma coletiva, eu tenho um acordo com cada empregado. Esquece isso agora. Não dá para pensar nisso agora. Nós vamos cuidar o seguinte: ninguém vai ser prejudicado. Se você não trabalhar hoje, você vai trabalhar outro dia. Aí tem mecanismos de compensação de 1 por 1, 1 por 1,50, 1 por 2. Não deu, o banco de horas está crescendo muito porque a questão está se alongando. Vamos trabalhar com férias, né? Vai ser coletiva, vai ser individual, vamos ver qual é o perfil do meu quadro de pessoal. O pessoal já tirou férias, tem muita gente com férias vencidas. Vamos analisar e usar a medida provisória, tá? Ainda não foi possível, vamos pensar em compensação com feriados, né? Então, vão ter mecanismos que eles são iniciados por situações extremas, que essa é a lógica que tem. Eu não posso fazer isso a qualquer tempo, ao meu bel prazer. Eu faço quando a situação exige, e hoje a situação exige. Isso é consenso. Nós nunca vivemos nada nem parecido no âmbito, já tivemos regionalmente questões muito importantes, só lembrar de Brumadinho. Nós tivemos lá, há 1 ano e tanto atrás, 2 anos atrás, uma situação importante, mas uma localidade muito pequena, uma catástrofe, mas uma região pequena. A nível nacional, é a primeira vez. Os tribunais, trazer um pouco de realidade jurídica, os tribunais do Brasil, que são dezenas, eles demoraram a se entender entre si. A Justiça do Trabalho suspendia prazo, a Justiça Estadual não, a Federal demorou mais, até que veio o CNJ e falou: não, vou regularizar tudo para todo mundo, senão vai ficar uma bagunça. Então, essas coisas vão acontecer com o tempo, e é uma expressão que eu comecei a usar esses dias, estou gostando muito dela, é a carroça de melancias, né? As coisas vão se ajeitando conforme o burro vai puxando. Então, acho que é por aí o negócio. E eu acho que algo que a gente precisa falar também, que entrando no texto da MP, que já foi editado, ele trata basicamente de coisas que praticamente já existem na CLT, né? E, mais uma vez, pessoal, por favor, sem nenhum viés político aqui, mas a MP e essa tentativa de regulamentar isso, uma coisa que o Mal falou aqui também enquanto a gente estava antes, foi talvez uma das primeiras medidas que se pensou, porque está todo mundo falando em salvar os empregos, óbvio, está todo mundo pensando nisso, essa é uma prioridade, você não pode causar convulsão social, parar a economia, nada disso, mas pouca gente está falando, está preocupada em salvar as empresas, salvar os negócios, salvar os comércios, salvar os prestadores de serviço. Então, o texto da MP, até nessa questão da suspensão do contrato de trabalho, porque quando falava naquela hipótese de qualificação profissional, que era o
no sétimo item, se eu não me engano, vinha tudo. Difícil de implantar, difícil de implantar. Dificílimo de implantar, depende de consenso entre as partes, né? Porque eu vou abordar isso aí também, mas eu queria falar assim, sobre o texto. A ideia desse texto e do que as pessoas aparentemente vão ter que entender é que vai ter que ter uma flexibilização do governo, dos sindicatos, dos empregados e também dos empresários. Vai ter que flexibilizar tudo. Isso que você falou, burocracia, deixa um pouco para lá. Né? Entrando um pouco no ramo do mal também, que faz o RH e o departamento pessoal, tudo isso. Todos esses detalhes, e-social, informação, tudo isso tá para as calendas, né? Não é a hora. Certo? Eu vi, só interromper um pouco, Randall, eu vi uma preocupação muito grande no formalismo, no primeiro momento, talvez ainda sem conseguir avaliar o tamanho do problema. Né? Ninguém aqui está pregando descumprir a lei de forma alguma, mas temos que cuidar da emergência, né? Cuidar da febre, para depois cuidar do resto. Entendeu? Então, a recomendação é foca na solução e que deixe bem claro ao empregado que ninguém vai ser prejudicado. Eu acho que é esse o discurso que eu estou pregando nas empresas. Se é o jeito certo, vamos ver daqui a pouco. A ideia é não prejudicar em bom senso. Mal. É isso aí. Eu queria só adicionar uma pimenta nesse negócio aí, que é assim, você vai ter que tomar decisão difícil, já está tomando, né? E você não sabe exatamente qual é a regra do jogo, porque, enfim, alguém escondeu a caixa, você não tá conseguindo ver o manual da brincadeira. Você precisa fazer o seguinte, e é um cuidado que eu acho que todo gestor, todo empresário tem que ter. A primeira coisa é a seguinte, nesse momento, o gestor, o empresário, ele está olhando, e eu tenho certeza que quem está vendo a gente aí pensa nisso, fala assim, cara, nesse momento eu estou vendo quem era mesmo da minha equipe e quem estava lá por causa de salário. Eu acho que é uma coisa que o gestor percebe, é quem está comigo e quem não está. Só que não esqueça que o colaborador também está sentindo isso. Ele está olhando para o empresário e falando, eu quero ver se esse cara está comigo ou se ele só quer meu trabalho. Então você precisa dar o sinal correto, beleza? Então você precisa fazer o seu negócio sobreviver. E como é que o negócio sobrevive? Com fluxo de caixa. Se o caixa zerou, você começa a consumir reserva num momento em que o custo de dinheiro tende a aumentar. Vai ficar mais caro tomar empréstimo daqui para frente. Então, e a liquidez vai diminuir. Exatamente. Como é que você decide o que fazer? Faz conta. Não sai dando férias para todo mundo, porque férias custa. Faz a conta. Se eu der férias, custa quanto? Se eu deixar as pessoas de licença e eles são horistas, vai me custar quanto? Se eu garantir um mínimo de horas para o meu professor lá da academia, qual é o sentimento que eu vou gerar nele e quanto isso vai me custar, supondo que a gente passe 30 dias difíceis? Olha para fluxo de dinheiro, não toma decisão que vai consumir caixa, pensa no sinal que você vai mandar para o teu time, beleza? E aí, com isso em vista, aí você começa a tomar a decisão. E concordo com o Randall e com o Campanati. Cara, se não está claro o que a lei diz ou não diz, paciência, eu vou ter que fazer o que eu tenho que fazer. Aí o meu jurídico vai ter que me ajudar a fazer isso. Legal. E já tem perguntas nesse sentido aqui. Por exemplo, qual o caminho mais aconselhado? Férias, negociação via banco de horas, negociação individual, podemos dar férias retroativas, fala de acordo de convenção coletiva. Eu acho que a gente pode ir aqui, a gente conversou sobre o roteiro, que era do mais caro e com menos risco, né? Porque isso é importante, como qualquer situação de negócio também. O que é mais caro, ele tem menos risco. Né? O que é mais barato vai ter mais risco. Para o mais barato, com mais risco, o que dá para fazer? Das férias, antecipação de férias, redução de jornada, licença remunerada, demissão ou a tal da suspensão, aí, se vai voltar, se não vai. Eu acho que essa suspensão é melhor a gente nem conversar. Mas eu acho que dentro dessas figuras jurídicas, aí o Mal falou, fazer conta, ele trouxe um outro aspecto aí, que é verificar quem no seu time está com você até o fim mesmo, né? Está na pegada. Mas o que é
como a gente começa a desenhar isso aí? O que dá para ser feito? Na prática mesmo, como é que é isso? Ah, vou dar férias. Como é que é? Vou ter que chamar o time, vou ter que chamar o contador, vou isso, vou aquilo. E como que isso vai se desenhar? Assim, Randall, eu estou começando pegando o teu exemplo, mais caro e mais seguro. Licença remunerada. Tá? Você vai parar de trabalhar porque está recebendo. Mas espera aí, isso é muito radical. Não tem meio termo para isso. Olha, você vai trabalhar meio período, você vai trabalhar da sua casa, você vai trabalhar de outro jeito. Tá? Você vai parar de prestar serviço pessoalmente aqui para mim. E eu vou continuar te pagando o salário integralmente. Esse é o mais seguro. Isso parece que já tem... Parece não, isso já tem uma civilização muito antiga. A CLT foi alterada há uns 5, 6 anos atrás para reconhecer o chamado teletrabalho. Isso é tranquilo. Hoje muita gente já usa o home office. Então, esse é o jeito mais seguro, mas é o mais caro. Você vai estar pagando, né, se você pensar em mais-valia, você vai estar pagando e recebendo menos em tese. Tá bom? Aí você vai descer numa escala, eu estou querendo trabalhar hoje muito com banco de horas. De caso a caso, mas eu acho bacana o banco de horas por conta do que o Micheletti falou. Custo. Né? Você, 1 para 1, beleza, sem custo nenhum praticamente. Talvez uma realocação e você tem um ganho indireto aí, que a gente está fazendo umas contas, para quem paga vale transporte, para quem paga alimentação. Você está cortando tudo isso daí agora. Então, você está tendo uma economia, ainda que não seja enorme, mas você está tendo uma economia aí no banco de horas agora para você gastar lá na frente. Então, eu estou gostando muito de trabalhar com o banco de horas. Na prática, hoje você pode fazer esse acordo individual, tá? A Justiça tem reconhecido, ainda meio ainda sem querer muito, mas está indo nesse caminho com a mudança de 2017. Então, você tem o banco de horas pessoal, individual, mas nesse momento de crise, até para pegar esse espírito de corpo que o Micheletti citou, acho que é legal reconhecer e chamar a turma para conversar, né? Chama todo mundo para conversar e vamos todo mundo ver o que é melhor para todos. Acho que isso tem um efeito, um caráter psicológico e pedagógico muito importante, né? Me parece que você está favorecendo alguém dentro da tua equipe. Eu faria o banco de horas numa coletividade, vamos chamar assim. Sem o sindicato, nada contra o sindicato, mas como a gente acabou de dizer, não dá para chamar o sindicato e fazer uma assembleia agora porque não dá nem para entrar lá dentro. Tá? Então, resolveria assim. Mais para frente, há férias, tá? As férias individuais ou coletivas. Aí é estudar como que está o quadro de férias, o aniversário dos contratos da tua equipe, quem tem férias vencidas. Uma empresa com muitas férias vencidas, vamos trabalhar com o individual e guardar a coletiva mais para frente. Uma empresa que está sem férias vencidas, vão ter que trabalhar com a coletiva mesmo. Tá? E no final, não vamos falar disso ainda, mas pensar em uma suspensão não remunerada. Tá? Mas aí o buraco mais embaixo vai demorar um tempo ainda. Mal? Impecável, impecável, Campanati. É exatamente isso. Toma cuidado, né, com a questão aí de tipo, vou fazer retroativo, bobagem, sabe? Faz, né, chama agora. Uma coisa que é muito legal de fazer, vamos supor que a gente tenha, de fato, só 15 dias de lockdown pela frente, né? Então, a gente tem pouco tempo. Uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é antecipar todos os feriados, né, para quem costuma trabalhar em feriado, antecipar feriado civil, não feriado religioso, feriado civil, você pode sem pedir autorização para o colaborador. Então, você vai lá e fala, cara, vou antecipar Dia do Trabalho, 21 de abril, 7 de setembro, entendeu? Nas minhas contas, dependendo de onde você mora, da sua cidade, dá para você ter, sei lá, 6 dias de antecipação de feriado, que às vezes é o tempo que você precisa para pensar no que você vai fazer. Para dar uma respirada. Dar uma respirada, exatamente. Cara, estou antecipando. E a MP prevê, tá? Como é que é, Campanati? Tem previsão da MP na antecipação de feriados. Então, já antecipa, fala com a galera, fala, ó, viu, vou antecipar, depois no feriado a gente trabalha, entendeu? Beleza. Então, essa é uma coisa que dá para fazer. E a gente precisa ganhar tempo também, né? Então, assim, a gente ao mesmo tempo tem uma urgência de ação, você tem que ganhar tempo, porque, sei lá, pode sair uma medida provisória, um complemento hoje à noite. Então, vai resolvendo meio que no caso a caso. A não ser que você tenha muita gente na sua empresa. Você tem muito colaborador, aí vai para a solução coletiva. Férias é caro, férias normais são caras. Você tem que pagar 1/3, tudo bem, vai pagar depois, entendeu? Mas aí é caro, né?
uma alternativa possível, não é fácil, mas possível, é combinar, por exemplo, com o sindicato, e aí precisa, sim, do sindicato, falar, cara, eu vou deixar as pessoas em casa, eu vou suspender o salário, só que eu vou indenizar essas pessoas durante esse período. Eu vou pagar, sei lá, o plano de saúde delas e vou pagar um salário mínimo para cada um. Então, você faz isso, e aí o que acontece é, como é indenização, não é salário. Então, você também sai de INSS, fundo de garantia, proporcional de 13º, contagem de férias. Pierre, obrigado. Pessoal, eu vou aqui, tem uma mensagem aqui, tomando um erg, em Sorocaba fala erg, uma bronca aqui, não vou emitir o nome da pessoa, mas eu acho que dá um gancho para a gente responder. Meus profissionais são horistas, fechei, não tenho mais receita, parou de trabalhar, e aí? Você está falando uma coisa genérica, tente focar na área de academia, que é hora-aula. Calma, tá? Porque assim, isso aqui me desperta para algumas outras perguntas que eu recebi, alguns outros questionamentos, que aí é hora da gente tentar entender também. O que é esse negócio de hora-aula? Porque muita gente, ainda hoje no mercado de academia, ainda opera na informalidade absoluta. Não, meus profissionais são tudo autônomo. Calma. Não. O que se chama de autônomo? Sabe? Porque, infelizmente, cara, eu comecei a falar com o gestor de academia em 2001, 2002, quando eu falava sobre 13º, férias. Não, mas meus professores são tudo autônomo, eles só vêm dar aula e pronto. E tá. Sabe assim, mas o mercado evoluiu, o mercado, né, ele está se formalizando cada vez mais. Mas ainda, esse tipo de pergunta, eu não estou querendo dizer que é isso que acontece na academia dele, não. Tá? Mas esse tipo de pergunta me chama a atenção, porque eu estou no mercado há mais de 20 anos, eu sei que tem muita gente na informalidade. Então, assim, só para deixar claro, para quem está na informalidade, não serve nada o que a gente está conversando aqui. Não tem o que fazer. Pro bom e pro mal. Pro bom e pro mal. Pragmático, né? Exatamente. Então, assim, você estava errado, você só está descobrindo agora que você está totalmente errado. Então, assim, se o seu cara... Vamos dizer assim, agora vamos tentar responder à luz da lei e com foco na questão da academia de ginástica, tá? Calma, Anderson, calma. Eu entendi, você falou hora-aula, trabalhou, recebeu. Mas eu não sei, vamos supor assim, o cara é CLT, ele recebe por hora-aula, tá? Como que faz isso aí? Não é informal, é sindicato, tá tudo certo. Hora-aula, como que vai ser então? Isso aí, eu acho que essa é uma boa. Todo mundo lá é por hora-aula, todos os professores dele, não tem nenhum mensalista, é tudo por hora-aula. Trabalhou, recebe, não é informal. Né? Então, assim, vamos esquecer a informalidade. A informalidade está dado o recado. Quando você trabalha no sistema de remuneração, a Convenção Coletiva de Trabalho prevê um mínimo remuneratório, e esse mínimo ele vai ter que pagar. Né? Então, mesmo que o professor não trabalhasse aquele X de hora-aula habitual, ele tem um mínimo remuneratório, que esse é o método, né? E ele tem direito a férias, ele tem banco de horas também, a gente pode trabalhar em cima de tudo isso. Então, eu não sei, eu confesso, mesmo porque vai mudar de região para região, mas deve ter um piso da categoria na região dele, e a partir dali, essa obrigação dele persiste. Aí a gente volta no que o Maurício acabou de dizer, tá? Dessas negociações, e ele vai poder trabalhar com banco de horas, porque, a bem da verdade, o sujeito está recebendo sem trabalhar. Ele continua fazendo no banco de horas. E férias existem, os acordos possíveis dentro da CLT são os mesmos. Eu acho que foi o jeito que foi colocada a pergunta, Randall. Acho que não é bem como a gente pensou aqui. Ele está dizendo que a gente está errado. Eu não tô conseguindo entender exatamente. Depois vocês estão confusos. Bom. Randall. Fala, Mal. Eu acho que assim, também tem a ver com quantos professores são. Vamos dizer que o cara tem uma academia com 100 professores horistas. Qual é o melhor caminho? O melhor caminho é você tentar entender qual é a matemática da coisa e fazer isso através de um acordo no sindicato. Beleza? Porque é bastante gente. Então, você tem lá um monte de gente trabalhando um pouquinho. Eu tenho um professor que faz 5 horas aula, 3 horas aula, sei lá, na convenção coletiva da minha região, não tem mínimo de horas definido. Então, olha para o teu bolo, né? Então, porque
as pessoas, eu sei que é fogo, porque a galera não quer que a gente seja genérico, mas a gente não conhece cada caso. Então, assim, olha para o teu bolo. Eu tenho 100 professores horistas, alguns trabalham muitas horas por mês, outros trabalham pouco. De repente, uma alternativa razoável, pega os últimos 3 meses, faz uma média de horas que cada professor recebeu e propõe para o cara. Fala, cara, nos últimos 3 meses, você trabalhou uma média de, sei lá, 50 horas por mês para mim. Eu vou tentar te garantir 10% disso em banco de horas, para você não morrer de fome, beleza? E você, quando voltar, você está me devendo essas horas. É uma possibilidade. Porra, mas eu estou sem caixa, eu estou sem dinheiro, eu já estava endividado, acabei de abrir minha academia, não esperava isso, né? Então, aí você vai tratar individualmente, aí você vai falar com cada professor, você vai falar, cara, eu preciso resolver a sua situação. O que eu posso fazer? E o cara vai trazer a demanda dele também, sabendo que você está com receita zero. Então, sabe, o tamanho, como é a convenção coletiva, todas essas coisas influenciam muito nesse processo. Tá. O Peter deu uma esclarecida aqui. Ele entende que o valor pode ser proporcional ao tempo de trabalho. Não precisa ser o piso. Não precisa ser o piso, mas tem que analisar caso a caso. Tem que achar a proporcionalidade e aplicar a medida para ver exatamente o valor certinho. Agora, tem outras 2 questões aqui que eu acho que, se a gente trouxer o aspecto prático para as pessoas, vai ajudar. Por exemplo, eu combinei 50% do salário para todos a título de indenização. Aceito por todos. Como é o processo para comunicar ao sindicato? Preciso da assinatura de todos os profissionais? Tenho aproximadamente 35 colaboradores. Eu acho que esse é um case legal de exercício para a gente conseguir responder. Não, recomendação jurídica. Sim, pegar a assinatura de todos, né? Mas tem 2 que não aceitaram. Pega de quem conseguir, lógico, né? A alteração do contrato de trabalho, em regra, só pode acontecer havendo comunhão de vontade, os 2 concordando e aceitando isso, tá? Depois, passada a febre, vamos chegar para o sindicato e contar, olha, foi feito aqui, está a assinatura de todo mundo, foi aceito e a gente vai indenizar em 50%. Isso vai te tirar de qualquer risco de reclamações trabalhistas no futuro? Não vai. Aí eu começo da nossa conversa, né? Aí vai ser um consenso. O emprego vai garantir o mínimo, um patamar mínimo civilizatório das pessoas para todo mundo sobreviver. Exatamente. E provavelmente ninguém vai te processar por causa disso também. Essa é a lógica social, não é a lógica jurídica. Aí reclamar da justiça de qualquer alteração dessa que nós estamos falando aqui, não tenha dúvida, vai ter e acontecerá. E eu não sei como o judiciário vai responder. Mas a ideia é o seguinte, sendo combinado, vestindo a camisa, como disse o Micheletti, você vai minimizar muito esse risco. Eu sempre fazer uma analogia aqui, eu brinco que metade da reclamação trabalhista você resolve na despedida, né? Quando você demite alguém, explica os motivos, você manda alguém, metade está ali, não é demagogia, não é fácil. Eu subo esse número para mais do que isso. Então, analogicamente, a mesma coisa, se chegar para o cara, olha, o Renato já falou, vou falar também, fodeu, né? Vamos sentar e vamos conversar, é muito mais seguro, vamos chamar assim, pelo menos emocionalmente. Né? Mal? É isso aí. E lembrando que, né, se vocês pegarem a medida provisória, está lá no parágrafo, no artigo 2º dela, né, que fala lá, viu? Quando o cocô bater no ventilador, você pode sentar e conversar. É o que está escrito no artigo 2º da medida provisória. Tipo, nesse momento de calamidade, você pode negociar 1 para 1. Então, 35 pessoas, por exemplo, como é o caso aí, chama 30 pessoas e vai negociando com cada uma, entendeu? Pede para assinar lá, depois passa para o teu jurídico, para o teu contador. Quem não assinar também não tem problema. Às vezes a pessoa tem medo de assinar, não é só uma vontade, às vezes é medo mesmo. Né? Depois você vai correr atrás de resolver isso com essa pessoa. Né? Outra pergunta, meus professores são horistas, dei férias para todos de 10 dias agora. Após esse período, como proceder? Tem mais férias para dar ainda? Vamos gastar mais um período. 10 dias é o mínimo permitido por período. Ela pode dar aí mais 20 agora. Bem pragmaticamente é isso.
Depois dos 10, se continuar o lockdown, dou mais 20 de Mais férias. 20. Até... Ela já começou com férias, depois começa a trabalhar com banco de horas. Legal. E o empregador pode, a qualquer tempo, prorrogar ou interromper as férias. Então, isso você pode decidir sozinho. Não precisa de anuência deles, não. Tá. Uma outra pergunta. Uma pessoa que disse que não entendeu essa indenização. Eu demito e indenizo, dou licença e indenizo. Eu não sei em que momento ela questiona essa indenização. Se demitir, são verbas rescisórias, não é indenização. Mas acho que tem a ver indenização. Com o que eu falei. É o que você falou, Miquelete. Aí, o que eu falei não é no caso da demissão. É no caso de eu falar para a pessoa, vá para casa, nosso contrato de trabalho nesse momento está suspenso, eu não estou te demitindo. Eu estou falando para você o seguinte, agora você não vai trabalhar, você vai para casa e daqui a 20, 30, 60 dias pode ser que eu te chame de volta ou para fazer a sua rescisão ou para você voltar a trabalhar. Nesse período que você está fora, eu vou indenizar você, não vou pagar seu salário para você ficar em casa. Eu vou indenizar você, vou te dar uma verba para você ter um mínimo de sobrevivência. Essa indenização não incide em encargos. Só que para fazer isso, você não pode fazer sozinho. Esse é o tipo da coisa que você precisa tentar um acordo com o sindicato. Fala, cara, eu preciso que as pessoas fiquem em casa, eu vou dar R$600 para cada uma que ficar em casa durante 30 dias e isso é uma indenização. Vocês me autorizam? Autorizamos, beleza, pau na máquina. E tem que também ter em mente que, muito provavelmente, na negociação, esse valor não vai ser compensado. Exatamente. Tá. Algumas perguntas aqui bem rapidinhas que eu acho interessante. Posso pagar através de acordo o terço de férias após o retorno? O terço de férias, se eu não me engano, você pode pagar até a primeira parcela do 13º, não é isso? Não, se for a férias individual, tem que pagar antes, na saída. Tá? Mas estou recomendando pagar depois. Depois, se for pagar a multa de convenção coletiva, a gente discute depois isso. Tá. Tem duas multas aí, artigo 477 e das convenções coletivas, quase todas têm. Aí a gente vai negociar depois isso, mas ninguém tem fluxo de caixa para sair pagando um terço de uma vez só antecipado. Tá, e isso através de acordo individual, né? Individual. Já fiz um acordo, não foi dessa vez, mas foi uma situação parecida. Nós dividimos um terço sobre férias, para pagar em 3 meses. Vamos embora. Beleza. O pessoal está perguntando se dá para falar de estagiários, se pode ser feito algum acordo de pagar metade da bolsa auxílio ao invés de desligar o estagiário. Não, né? Não tem o que fazer. Talvez seja o caso de desligar mesmo. Para estagiário, a minha sugestão está sendo a rescisão do contrato de estágio. Porque é a mais simples, né? A única verba que você teria que pagar em tese seria... Talvez tenha alguma discussão contra aquele recesso lá de 30 dias, que não são férias. Alguma coisa em cima disso, mas no mais, a recomendação é rescindir. Aí tem uma questão com o CIEE, tem uma questão com a entidade educacional, tá? Mas também, mesmo discurso. Para dar o estanque aqui, para não continuar correndo esse contador aí, e a gente volta a falar depois. Legal. Vamos ver alguma pergunta aqui que também... Não. Oi. Só para, né, se tiver alguém aí que, além de estagiário, tem a jovem aprendiz não é assim, tá? O estagiário tira na frente, beleza. Jovem aprendiz é contrato de prazo determinado, tem que negociar. Uhum. Tem que negociar. Tá. O pessoal aqui, ao invés de gastar mais um período de férias, não seria interessante colocar eles em home office, com redução de horas e guardar na mão? Aí... a análise de cada caso um caso. Você tem que ver. Como o Maurício falou, e o Gustavo também, você tem que olhar para o seu bolso, olhar para o seu caixa, olhar para o seu negócio, para ver qual que é a melhor estratégia que você vai tomar, certo? Isso aí. Maravilha. Pessoal falando sobre a linha de crédito do BNDES... Sindicato, se o sindicato está funcionando. Olha, depende bastante. Nesse momento, a grande possibilidade é que todos estejam fechados e trabalhando, se for o caso, em home office. Estou trabalhando de porta fechada, pelo menos aqui. Trabalhando de porta fechada. Estou negociando com 2 aqui.
porta fechada, conversando por e-mail, telefone e por aí. Bom. Uma coisa aí com relação a sindicato, né? Se você não conseguir entrar em contato e precisar muito de um acordo, pede para o teu jurídico aí te apoiar numa notificação para o sindicato, dizendo que você está tentando entrar em contato com eles. Documentar a tentativa do contato. Fala com o teu jurídico. Joia. Bom, encaminhando aqui mais ou menos para o final, a gente ainda tem alguns pontos a abordar aqui, que seria falar também um pouco mais com o Mal. O pessoal que vai ficar, né? O pessoal que você vai manter. O que você tem que tomar de cuidado para não gerar, por exemplo, desvio de função, horas extras, os cuidados com teletrabalho, com tudo isso, para você também não gerar uma contingência dentro da contingência também. Porque você tem que tomar cuidado com o que você vai fazer, seja férias, redução, suspensão, tudo isso, mas tem que tomar cuidado com o pessoal que está aqui dentro também, que vai ficar. Né? O que precisa ser tomado em termos de cuidado, Mal? Randa, sabe que assim, é uma resposta que parece até chinfrim, mas ela é a mais verdadeira. É o momento de tratar tudo com transparência. Entende? Não é o momento de delegar negociação com um funcionário. Então, assim, não vai falar, sei lá, eu tenho lá um gerente ou alguém que cuida lá para mim, fala com o pessoal, não sei o quê. Cara, esse é o momento da gente ir para a linha de frente, não terceirizar a fala, porque gera ruído, e vai na transparência. Se você vai precisar que a pessoa, por exemplo, tenha um desvio de função, o cara é um professor de academia que você fala, cara, a minha recepcionista é gestante, eu precisei mandar ela para casa, eu vou pôr um professor ali na recepção, combina com ele isso direito, escreve isso, pede para o teu jurídico te acompanhar nesse processo, porque pode dar briga depois, mas assim, né, porque depois o cara fala, mas putz, foi, sei lá, assédio moral, me colocar na recepção. Bicho, entendeu? Tá aqui, a gente combinou, eu precisei, era a situação. Escreve, vai na transparência, porque o que pode te proteger agora é o lance da transparência. Teletrabalho é super fácil a pessoa não trabalhar, ou você acabar por conta do momento mandando mensagem com coisa para a pessoa fazer 9 horas da noite, não é horário dela. Então, assim, vai nos combinadão bem honesto, transparente, que depois tiver que brigar, pelo menos está escrito. Pelo menos está lá, eu combinei, entendeu? Tem mecanismo jurídico para isso. Para regulamentar, né? Para regulamentar. Pode nos dar o pulo do gato aí? Como é que regulamenta? Tem, por exemplo, vou pegar o exemplo que o Maurício falou, numa substituição transitória, ou seja, que não seja definitiva, você faz um acréscimo salarial e você vai ter um acúmulo de função documentado, legal. O problema não é acumular função, o problema é acumular função na ilegalidade. Né? Então, é nesse contexto. Tá. E aí tem uma pergunta aqui também, que é um contrato redigido, explicando as condições combinadas, desde que aconteceu o evento da pandemia, tem validade trabalhista ou é sempre necessária a homologação do sindicato? Eu acho que por mais que a gente tenha tratado disso, eu queria responder essa pergunta assim de forma textual, que eu acho que é uma dúvida de todo mundo. Eu não consegui homologar no sindicato, mas fiz um contrato, um combinado por escrito com todo mundo. Isso vai ter validade? Relativo. Né? A gente ainda vem de uma história que o empregado era o desinformado e toda a informação e o poder estava na mão do empregador. Isso vem mudando com o tempo, isso é cultural, não vai mudar da noite para o dia, mas se você tiver um contrato bem escrito, de forma bem objetiva, explicando exatamente, que seja um contrato justo, acho que é aí que está, na justiça do negócio, você tem valor jurídico para ele sim. Né? É absoluto? Não é como é no direito civil. Assinou, está assinado. Mas você tem, desde que ele não seja um contrato leonino. Então, acho que está muito no contexto que a gente falou aqui a tarde inteira. Transparência, justiça, jogo aberto, bom senso. É isso aí. Tá. Existe aqui, o pessoal, como a gente previu, está perguntando sobre o contrato de aluguel. De aluguel sem movimento de caixa. Dono do prédio não quer nem saber. Quer receber. Não tem nada ainda. Não tem nada, mas diante disso,
o que a pessoa deve fazer? Vai chegar o dia do aluguel, eu não vou pagar. Não tive condição de pagar. Fui conversar com o dono do meu imóvel, ele falou, quero nem saber, segue o contrato. Eu acho que vai voltar na negociação, Randall. Então, a gente vai ter que falar de negociação. Você já deu exemplo que a negociação não surtiu efeito, né? E eu guardaria o dinheiro, a parte do dinheiro, para uma negociação futura. Tá? Não vai dar para impor nada a ninguém agora, uma liminar, algum depósito em juízo. Se continuar do jeito que está, nem depositar em juízo parcialmente vai conseguir. Então, estratégia, guarda o dinheiro que você tenha, não tem dinheiro para pagar 100%, eu ia propor 50%. Guarda bem guardado esses 50% e vamos negociar mais para frente. Tá? Alguma coisa vai acontecer, isso é certeza. Né? Alguma carência vai acontecer por aí, alguma legislação vai aparecer, isso é fato, ainda mais se isso demorar mais de 30 dias. Que vai incidir sobre a lei do inquilinato, direto, né? Exatamente, é isso aí. E daí, Randall, temos que voltar um pouquinho de outras coisas também, né? Só para contextualizar, a formalidade e a informalidade. Você tem um contrato de locação escrito? É um contrato bem escrito? Tá tudo muito claro, né? Essas coisas vão ter reflexo agora. Tá. Boa pergunta, excelente. Para os casos que você já sentou com o locador e ele aceitou 50% do valor, tem que ter um contrato formalizado hoje, amanhã, ontem. Você aditiva o contrato, pega a assinatura dele com roupa da NASA lá, com roupa de astronauta, escafandro, sei lá, vai lá e pega essa assinatura. Ou, estou exagerando, óbvio, pede um e-mail, pelo menos. Né? Exatamente. Mas assim, sim, faça isso. E não desista de negociar. Igual falou assim, o proprietário não quer receber e pronto. Não é pronto. Porque ele também, eu falei ontem num vídeo, e não querendo aqui promover a anarquia nem nada, mas num cenário normal, a pessoa entra com uma ação de despejo, faz alguma coisa, coloca outro cara no seu lugar para pagar aluguel. Hoje em dia ninguém sabe o que vai acontecer. Não tem. Sabe? Como é que você vai propor uma ação de despejo, embora os serviços de urgência estejam funcionando e tal, mas quem vai? Não sai. Né? Não sai. Então, assim, é óbvio que existem rentistas, né? Gente que tem dezenas de imóveis de aluguel, um não vai fazer falta, ou esse não vai fazer falta, mas enfim, não desista de negociar. O proprietário disse que quer receber e não quer nem saber. Liga para ele de novo. Tenta negociar, manda e-mail, demonstra a sua boa vontade em negociar, mostra que você tem 50% para pagar ou 30% para pagar. Não desista. Né? Você quer falar, Mal? Eu quero, porque, né, apesar de eu ser um cara de gestão de gente, a minha família tem imobiliária. E a gente, na sexta-feira, a gente começou a conversar aí a gente aqui começou a entrar em contato com os proprietários, já falando para eles, cara, o que você consegue fazer antes que as pessoas peçam? Então, a gente está meio... E assim, só para dizer para vocês, os proprietários de imóveis comerciais que a gente tem na imobiliária da família, a maioria que o inquilino é bom pagador, eles falam, viu, põe lá, tipo, se ele pagar, sei lá, metade do aluguel em dia, depois eu parcelo isso para ele. Então, assim, a gente meio que se antecipou achando que os proprietários iam tacar um dane-se e não foi essa a reação. Então, uma coisa que aconteceu aqui com a gente que eu estou compartilhando. E assim, algumas outras perguntas aqui que, por exemplo, água, luz, serviço de telecomunicações, tudo isso, ninguém sabe. A Caixa, Santander e Bradesco já estão prorrogando o título de prestação a 60 dias. A Caixa começou, com certeza, já. As outras eu não sei. Tá. Mas assim, a gente está falando o seguinte também. No momento de crise, também sem plantar anarquia, por favor. Mas sim, a gente está falando tributo e contas de consumo de serviço público, joga para frente. Mas a CPFL vai cortar sim, 60 dias. Vai, mas daqui a 60 dias a gente vê o que acontece. Tá? Eu estou priorizando salário, tá? Primeira coisa, salário e fornecedor. Exatamente. E aí, para a gente tentar, já está quase na hora, temos 4 minutos ainda, mas assim, surgiu também esse ponto, que é o contrato com os alunos. Como é que vai fazer? Principalmente porque
a maioria das notícias que vão surgir na internet são notícias para que quem clica é o quê? É o aluno, é o consumidor. Então, normalmente, eles vão estar tutelando o interesse do consumidor e vão falar que você tem todo o direito do mundo, vai lá e cancela, ele não pode fazer nada, não pode fazer isso. Realmente, se você tratar isso à luz da lei, do direito consumidor, de tudo isso e tal, você não tem muito o que fazer. Mas uma orientação que a gente está dando, e grande parte do setor está aderindo, que é tentar conscientizar o seu aluno. Se você tiver condição, mantenha. E tente engajar o seu aluno, vai ser tema do webinar, foi do tema do webinar de ontem, vai ser o de amanhã, vai ser o dia inteiro. Como que você continua mantendo esse contato? Mas o que o pessoal deve estar querendo saber é o seguinte: o aluno chegou aqui no balcão e falou, quero cancelar. Não tem aula, eu quero cancelar. Não me parece ter o que fazer, tem? Não. E eu vim para cá, quando você falou que ia ser de direito de trabalho, eu vim rezando para essa pergunta não vir, porque talvez seja o lugar mais sensível de todos. Do consumidor. Do consumidor. Esse aí vai ser complicado. Porque também, se no direito do trabalho o empregado é o fraco, o suficiente, no consumidor também, só que de uma maneira mais sofisticada. E aqui o que vai acontecer vai ser o seguinte: olha, não teve prestação de serviço, não tem contrapartida do pagamento. Né? E eu estou até com medo de multas revertidas. Eu acho que não vamos chegar aí, mas tinha multa por inadimplência no pagamento, eu quero a mesma multa pela inadimplência de serviço. Tem defesa? Tem. Você não está fechado porque você quer. Você está fechado porque o Estado mandou você fechar. Tá? Mas esse impasse vai ser grande. E alguém aqui falou, tenta convencer a não cancelar. Exatamente. É esse o tipo de coisa. Abre conversa com o cliente, troca cancelamento por trancamento. Mas o que o pessoal está querendo saber, talvez aqui, o que a gente pode dizer no aspecto jurídico, não entrando no comercial, é o que a lei diz, o que dá para fazer. Não dá para fazer. O cenário, nesse caso, é ruim, mas tenta conversar com o aluno, com todo mundo. Tenta sensibilizar, tenta conscientizar. Até porque mercado de academia, a gente está falando de um ambiente quase familiar, tirando as academias muito grandes, né, que também, nesse caso, o cliente tem menos pudor de cancelar. Ele vai numa grande rede, aí ele nem entra em contato, ele vai e cancela e beleza. Né? Boa, Dilson. Vamos tocar mais profundamente essa conversa comercial no webinar de amanhã. Amanhã, não perca essa tocada aí, esse script, esse pitch, essa maneira, o Peter e o Dilson vão conversar amanhã. Tá? Nós vamos falar sobre isso amanhã, sobre como resolver, como reverter essas situações aí. Tentando voltar aqui um pouco para a esfera trabalhista, a relação com os funcionários, então, tentando pensar aqui, né? Peraí. Peço se puderem ter alguma informação sobre a linha do BNDES. Alguém tem alguma informação? Vocês que frequentam os meios mais... Eu não é tão firme que eu possa dizer aqui. Eu vi alguns comentários, mas até alguém dizendo que essa devia ser a grande informação a ser divulgada, que vai existir uma linha para pequenos, para micro, pequenos e médios, com taxas irrisórias, mas não vi nada de concreto ainda não. Mas deve acontecer, viu? Não, deve acontecer. A gente espera que não seja aquela coisa. Quem não deve nenhum tributo, quem nunca xingou a mãe, quem não... Disseram que até ia conseguir sem garantia. Sem garantia, né? E às vezes com o nome sujo. Porque a dificuldade é a garantia, a maioria das vezes, né? E meus grupos de empreendedores estão dizendo que não estão conseguindo. Realmente, nesse momento, ninguém está conseguindo mesmo. E se for tentar, é capaz do banco enfiar a faca. Aqui também vale a recomendação de prudência, né? De usar o oxigênio que tem no tanque. Vale por aí? Vamos por aí? Com essa orientação? Esperar? Ver se eu acho mais alguma pergunta aqui. Minha academia, horistas trabalham 8 horas mensal, aulas coletivas. O cara vai dar aula e pagando. Como faz para acessar, ou os colaboradores acessarem o FAT,
fundo de apoio ao trabalhador em caso de layoff? Meu amigo mora nos Estados Unidos que fez essa pergunta. Eu acho que é uma pergunta... Primeira empresa tem que estar no FAT, né? Geralmente, pequenas empresas não estão. Mas existe. Você tem uma vantagem com o FAT, que você acaba fornecendo de refeição, você tem uma compensação bem grande. Só que estando lá, geralmente era maior atrativo para a empresa estar afiliada ao FAT, mas a maioria das empresas não dão. Eu confesso que eu não sei o acesso, posso pesquisar e responder. Legal. Essa pergunta aqui é interessante porque ela entrou agora e é bom para a gente estabelecer certas diferenças. Se houver necessidade de demitir quais serão os tributos? O que muda com o cenário atual? Primeiro, né, vamos dizer, o que o pessoal chama de tributo talvez sejam as verbas rescisórias. Né? Porque tributo é imposto, INSS, aquelas coisas que talvez não seja a dúvida do cara. Não me parece que muda alguma coisa se precisar demitir, né, Gu? Se precisar demitir, não muda absolutamente nada. Né? Então, você vai pagar, inclusive, aviso prévio, que é um dos grandes impactos. Tá? Vai ter aquele aviso prévio proporcional para empregados de mais tempo de casa, que também impacta bastante na conta. Vai ter que fazer o depósito do FGTS, que o deferimento da medida provisória foi do recolhimento do FGTS sobre o salário, vai ter essa multa de 40%. Vai ter que pagar férias proporcionais ou vencidas, vai ter que pagar 10% proporcional e vai ter que pagar, eventualmente, hora extra que tem. Então, ou seja, não mudou nada na rescisão do contrato de trabalho por hora. Inclusive os mesmos prazos, né, para pagamento das verbas. Trabalho, aviso prévio trabalhado no final dele, não trabalhado nos 10 dias. Na minha academia, os autônomos, que são apenas 6 professores de ginástica, trabalham 2 vezes por semana, ficando responsável pelos vídeos no YouTube. Assim, eles continuam recebendo. Vale a pena tentar ver o que é esse autônomo, né? Ver de que maneira que isso está regulamentado, qual tipo de contrato. Precisa olhar o contrato desse cara aí, né? Se é autônomo realmente, né? Uhum. Porque, assim, tentando arrematar, no caso, a empresa que faz o exame demissional não estar aberta. Como proceder? O exame demissional vai poder ser feito depois que passar a pandemia, tá, gente? O exame demissional, por hora, não tem... Tá? Então, por enquanto, o exame demissional é uma das burocracias que você não precisa tomar cuidado. Tá? É que, assim, tentando retomar o conselho já de ontem, e que a gente disse aqui, que a gente repisou várias vezes, de ter calma, cuidado com o que você lê, seja em medida provisória, seja na CLT, seja na internet, seja onde for, e sair fazendo. Tá? Porque muita coisa depende de acordo, depende de você combinar com a outra pessoa, depende de você fazer do jeito certo, porque senão você vai estar adquirindo um passivo trabalhista dentro de alguma coisa, e você não precisaria fazer nesse momento. Você fez uma coisa achando que está fazendo certo e, na verdade, você acabou complicando uma situação ainda mais. Né? Vocês que são aí do dia a dia, do meio, o que vocês podem complementar disso aí? Quer falar, Mal? Eu acho que, assim, a gente tem que tentar fazer o certo do jeito certo, beleza? Fazer o certo do jeito errado e fazer o errado do jeito certo não vai adiantar. Então, tentar fazer o certo do jeito certo. Se você puder, por exemplo, né, eu vou insistir nisso porque, assim, né, todo mundo está buscando respostas seguras. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, todo mundo está querendo buscar resposta segura. A única maneira de você ter segurança é se você fizer um acordo com o sindicato. Faz tua conta, eu vou insistir no que eu falei no começo. Pô, eu vou propor tal coisa para minha equipe, a galera que não aceitar, eu vou propor a rescisão do contrato de trabalho parcelado em 3 vezes, com fundo de garantia pago depois da 3ª parcela. Pode fazer isso? Pode. Se você combinar com o sindicato e ele falar, beleza, nós aceitamos, tá tudo bem. Então, eu vou insistir nisso. Ou você faz, ou você navega na dúvida, que é o que a maioria de nós está fazendo. Nós estamos na dúvida e estamos tomando decisão. Se você quer certeza, a sua segurança está
na conexão do teu jurídico com o sindicato, combinando coisa que eles assinaram embaixo. Aí, beleza. Todo o resto você precisa ter apoio de gente que entenda para você tomar a melhor decisão, correndo o menor risco. E aqui, tem uma mensagem aqui que realmente é bom falar sobre isso, porque é a mais pura realidade. Enquanto estão trabalhando, eles aceitam tudo. Após a dispensa, eu acho que ele quis dizer recorrer. Tudo que tem direito. Os meus são todos registrados. Isso é uma grande realidade. Neste momento, o Gustavo falou ali uma coisa que 50% dos problemas você resolve na dispensa. Eu diria que é muito mais do que isso. Eu estou no grupo econômico há mais de 20 anos, na W12 há mais de 10. A gente nunca teve ação trabalhista. Teve, enquanto eu estava lá, eu saí um pequeno período, outra pessoa cuidava, teve algumas lá. Mas aí a gente nunca teve, porque a gente sempre faz questão de cuidar dessa questão da dispensa aí. Esse momento é como se fosse uma prosa tão delicada quanto o da dispensa. Então, hoje eles vão aceitar tudo, provavelmente, eles estão preocupados com o emprego deles. É possível que eles aceitem tudo. Então, a conversa tem que ser de qualidade, tem que ser transparente, tem que ser... Lembrando que os motos são flexibilidade, solidariedade, bom senso, né, em cima de tudo isso. Amanhã ou depois, a gente não sabe o que vai acontecer. Tem que resolver o problema hoje. E hoje, se você for resolver e não pensar também no seu colaborador, a chance de dar merda lá na frente é grande. Porque é óbvio, se você for tratar apenas de uma situação que resolve o seu problema, amanhã ele vai falar, o cara queria só resolver o problema dele, agora eu vou resolver o meu. E olho por olho, dente por dente, fica todo mundo segue banguela, né? Eu acho que uma coisa, Andal, que acho que para finalizar, que tem que colocar em mente, que essa conta vai ter que ser repartida por todo mundo, né? Essa conta Exatamente. não vai ser só de uma pessoa. Alguém vai ter que pagar essa conta e se todo mundo repartir essa conta, fica mais barato para todo mundo um pouco. Acho que esse é o mote da ideia. O empregador que achar que vai sair de graça para ele, não vai. O empregado que achar que não vai trabalhar e vai receber salário, não vai. Entendeu? O Estado que você acha que vai arrecadar em cima disso, não vai. Então, acho que tem que ser aí entre o bom senso que você falou. E outra coisa que eu acho que assim, né, aí é o cara de gestão de gente falando, tá? E assim, eu não sou Randall, sabe? Eu não sou da turma da gratidão, do abraçar árvore, não sou mesmo. Mas assim, dê a mensagem correta para a tua equipe. Porque assim, o que é o normal? A gente fala assim, o empregado, na hora ele aceita, mas depois ele reclama. Quando a gente precisa de dinheiro e a gente senta na frente do gerente do banco para pegar um financiamento para a nossa empresa, no aperto a gente aceita, depois a gente reclama. Quando a gente topou um contrato de locação, que é num lugar que era o que a gente precisava para abrir nossa academia, primeiro a gente aceita, depois a gente reclama. Aceitar coisas num momento de fragilidade e repensar depois não é característica humana. Isso é característica de gente. De gente. Gente é assim, olha para a tua equipe como se eles fossem só gente agora. Porque daí você cria a conexão correta com os caras. Exatamente. Te falaram aqui que você é um figura mal. Colaborador tem que abrir os olhos também para não aceitar algum tipo de acordo, pois não será fácil a academia abrir vagas tão cedo. Ou joga junto ou não joga tão logo. O colaborador e o gestor de academia também, mas o gestor, cara, eu convivo com eles, cara, eu amo essa figura, eu amo esse cara. O gestor de academia, vocês sabem, já falei para vocês, eu amo esse sujeito. E assim, eu vejo, cara, a vontade que o cara tá de deixar o negócio dele funcionando, porque a vontade que ele tá de fazer os alunos dele continuarem em movimento, de continuar transformando a vida das pessoas, de continuar fazendo o dia das pessoas melhores, a satisfação que o cara tem de quando ele posta que o aluno dele fez aquela aula, que o aluno dele teve aquele contato, e os colaboradores dele também vão nessa pegada. Todos? Não, nem todos. Mas aqueles que forem, aqueles que comprarem a sua ideia, aqueles que tiverem na sua vibe, nesse drive, esses são os caras que estão com você até a morte. É com esses caras que você vai poder contar nesse período de perrengue. E, cara, nada como um perrengue para fortalecer relações, para deixar a gente forte, para fazer a gente ficar
sabe? Para dar uma sensação de que a gente consegue resolver as coisas, a gente ficar criativo, a gente, sabe? E assim, o dono de academia normalmente foi algum dia um colaborador, esse cara que era apaixonado por aula, por ginástica, por musculação, por movimento, por endorfina, serotonina, toda essa porra que deixa todo mundo muito mais feliz. Então, assim, a hora de você chegar com esse discurso pro seu colaborador, porque ele quer ouvir isso também. Cara, porque se você for falar, olha, eu vou salvar o seu emprego. Não, cara, vamos continuar salvando o mundo. As pessoas precisam continuar fazendo atividade física. Você tá junto comigo? Como é que vai ser? Não sei. Eu não sei como é que eu vou pagar minhas contas. Eu vou fazer o possível para te ajudar a pagar as suas, mas eu preciso de você junto comigo. Desculpa aí o discurso inflamado, mas é um pouco o que a gente está sentindo nesse momento. Depois ajuda. E também esse discurso é bom, Randall, porque também já daí o começo da conversa, acho que foi a primeira pergunta, já mostra quem tá e quem não tá, e quem não tá já sai fora também. Exatamente. Porque a uruca do lado enche o saco. É isso, vai ter aquele cara uruca, aquele cara que você vai chamar para conversa e o cara vai mais uma vez, vai querer foder a gente. Não, cara. E vai ter gente, cara, pensa que tem gente boa no mundo. Tem gente boa como seu cliente que não vai cancelar o contrato, tem gente boa do seu lado como colaborador e tem gente boa no mundo precisando de solidariedade, precisando dessa palavra amiga, precisando desse reforço. Vamos focar nessa galera, vamos focar, tomar todos os cuidados, a gente vai seguir à disposição, tá? Então, a gente precisa encerrar, mas eu queria agradecer, Gu, brigadão, ter cedido o seu tempo. Obrigado a vocês, muito legal. Muito obrigado. Mal, namastê, gratidão. Gratidão. Então, Mal, prazer em te ver. Quanto tempo, velho? Trabalhamos tanto junto já. Se encontrar pessoalmente. Essa foi boa, encontrar no Zoom, cara, depois de anos. Encontrar no Zoom é porque Sorocaba é muito grande, o cara é só padaria real. Vamos. Pessoal, a gente se vê depois, a gente continua em contato. Nossa hashtag é Estamos Juntos, e a gente está junto mais do que nunca, todos os dias, 24 horas por dia. Estamos mesmo. O Mal e o Gu vão me ajudar a responder as perguntas, responder outros questionamentos. A gente vai atravessar isso junto. Conta com a gente vai dar a nossa parcela de contribuição. Obrigado a todo mundo que contribuiu. Amanhã, são essas questões comerciais. Não cancelar plano, como é que faz, como é que você conversa com seu aluno, como é que você toca essa com eles, sabe? Como que você resolve esse tipo de coisa. Com o Dilson e o Peter, 2 caras feríssimos. Beleza? Pessoal, brigadão. Estamos juntos. Valeu. Valeu. Valeu.